Se você está cansado de levar muito tempo para criar o seu conteúdo, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 3 técnicas que eu utilizei e utilizo até hoje nas minhas criações que fazem com que eu economize muitas horas na criação de conteúdo. O sonho de todo criador de conteúdo ou toda empresa que se propõe a criar conteúdo para a internet é criar conteúdo em pouco tempo e que esse conteúdo tenha muito resultado. Mas a gente sabe que essa não é a realidade por aqui. Então por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 3 técnicas que eu mesmo implementei na minha criação de conteúdo e fizeram com que eu saltasse de 3 posts por semana para 10 publicações por semana e que trazem resultados, tá? Então fica até o final para você conhecer essas 3 técnicas que eu mesmo utilizei e realmente vão te ajudar demais. E a técnica número 1 eu já trouxe aqui a mais importante de todas aqui, é a que vai fazer valer a pena esse vídeo, separar um dia para criação de conteúdo, tá? Separe um dia para criação de conteúdo. Você pode ter já escutado falar nisso, como eu escutei falar muito sobre isso lá no começo das minhas criações e demorei, teimei para implementar isso daqui, porque eu falava, isso não dá, isso é inviável, ou depois eu faço, ia procrastinando, mas depois que implementei eu vi que o jogo realmente virou. Existe um livro que se chama A Única Coisa, esse livro que eu vou colocar aqui na tela, A Única Coisa. E nesse livro tem uma passagem que me chamou muita atenção. Ele fala que para a gente se concentrar ou para fazer alguma troca de tarefa, pode ser que exista um acréscimo de 25% do tempo para tarefas mais simples, ou até mesmo 100% ou mais de acréscimo de tempo para tarefas consideradas um pouco mais complexas. O que isso significa? Vamos supor que você sente para criar o seu conteúdo na segunda-feira. Então, vamos colocar aqui em consideração que você leva 1 hora para criar o seu conteúdo. Se para você a criação de conteúdo for algo mais simples, você pode levar ali 25% de acréscimo desse tempo para se concentrar ou etc, ou para trocar de tarefas. Então, se você tem 1 hora para criar o seu conteúdo, só para nessa fase de concentração você adiciona 15 minutos, que são esses 25% de 1 hora. Porém, ele fala no livro, acréscimos até de 100% ou mais. Então vamos supor que você demore 1 hora para criar o seu conteúdo. E para você se concentrar, você leva mais 100% desse tempo, são 2 horas criando conteúdo. 1 hora para se concentrar, para conseguir ali entrar no clima da criação e depois 1 hora para criar de fato esse conteúdo. Então vamos supor que você faça 3 posts por semana, segunda, quarta e sexta. E aí você vai sentar para criar o conteúdo da segunda, na quarta, da sexta na sexta. E aí, vamos supor, não vou pegar nem os 25%, não vou pegar nem os 100% de acréscimo, vou pegar 50%. Então, se você leva 1 hora para criar o seu conteúdo na segunda, você vai adicionar 50% desse tempo, que é 1h30. Mais 30 minutos. E aí, isso se replica aos outros dias, mais 30 na quarta, mais 30 na sexta. Ao invés de você investir 3 horas na criação, você leva 4 horas e meia. E agora, vamos supor que para você seja difícil a criação de conteúdo, seja complexo, e você leve 100% do tempo. Então, ao invés de usar 3 horas, você leva 6 horas para criar o seu conteúdo. Levando em consideração que você não vai ter nenhuma interrupção no decorrer dessa criação. Agora, olha a diferença. Quando você, por exemplo, sexta-feira eu vou criar meu conteúdo. Você fecha a sua agenda, você avisa as outras pessoas que foi o que eu fiz. Olha, de sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, a sei lá qual hora que for, o melhor horário para você, o melhor dia para você, eu estou trabalhando na criação de conteúdo. Evita me interromper se não for nada urgente nem importante, tá? Vamos levar em consideração isso daí. Você tem menos interrupções. E aí você vai levar esse tempo, vamos levar em consideração, inclusive, que você leve 100% do tempo para se concentrar. Então, se você cria um conteúdo em 1 hora, você vai levar mais 1 hora, você leva aquela 1 hora a mais para se concentrar. Então, você leva 1 hora para se concentrar, e aí você vai levar 1 hora para criar um conteúdo, 1 hora para criar 2 conteúdos, 1 hora para criar 3 conteúdos, no total de 4 horas. Em 4 horas você criou 3 conteúdos. Então a gente já tem uma economia de 30 minutos dos 4 horas e meia da semana, sendo 50%, mas sendo 100%, seriam 6 horas durante a semana. Ou seja, sobram 2 horas que você consegue fazer muita coisa. Você consegue, inclusive, criar mais 2 conteúdos. Ou seja, ao invés de postar 3, você consegue postar 1 conteúdo por dia. E aí a sua conta começa a crescer e ter muito mais resultados simplesmente com esse ajuste que eu te falo, é o mais importante dos 3 que eu vou trazer aqui. Separar um dia na criação. E você não vai simplesmente só criar o conteúdo. Você vai criar as artes, você vai criar as legendas e você já vai agendar esses conteúdos. Inclusive tem um vídeo ensinando você como agenda esses conteúdos. Por que você faz isso? Porque na semana seguinte esses conteúdos serão postados automaticamente. Você não investe o seu tempo tentando, lembrando que você precisa postar ou parando para postar o conteúdo. Ele já vai ser postado automaticamente. Você só vai precisar criar conteúdos para o Story, que é muito mais rápido do que criar um conteúdo para o feed, muito mais rápido do que criar um carrossel ou um Reels.
E você também vai se concentrar em responder os comentários, que você precisa engajar com esse público que vai comentar nas suas publicações. Então vai sobrar muito tempo para você utilizar nas demais tarefas do seu dia a dia, como atender clientes, enviar mensagem para um, para outro, enviar nos correios, fazer todas as outras coisas que o seu nicho, né, a sua atividade precisa. E a segunda técnica que ajuda demais é utilizar alguns formatos coringa. Sabe, alguns formatos que vão te ajudar muito nessa criação e eu vou mostrar na tela quais são esses formatos. Formatos, por exemplo, de post no formato Twitter, posts no formato de frases de impacto. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que você consegue muito bem encaixar durante a sua criação e qualquer nicho consegue fazer isso. E eles são muito fáceis de serem replicados. Se você cria um deles, para você só vai demorar muito mais para criar o primeiro. Depois que você cria o primeiro, para você criar um segundo a partir desse primeiro, você vai levar ali 5, 10 minutos para você conseguir criar esse conteúdo. E eu vou mostrar na tela aqui alguns exemplos que eu utilizei na minha criação de conteúdo. Dá uma olhada nesse formato Twitter, um formato Twitter meio frase. Então repara que aqui eu tenho uma foto de fundo, pode ser uma foto minha ou até mesmo aqui embaixo, se eu não me engano, tem alguma outra foto, por exemplo, aqui de paisagem, tá? A frase aqui é a caixinha do Twitter. A primeira vez que eu fiz, que provavelmente foi esse primeiro post aqui, ele demorou mais porque eu precisei ajustar aqui todos os botões. Mas e a segunda vez? Como que a gente pode fazer para criar um outro post a partir disso? Eu venho aqui no Canva e clico nesse botãozinho aqui de duplicar página. A partir do momento que eu duplico a página, eu posso simplesmente trocar o fundo aqui, ó, paisagem. Eu posso simplesmente trocar o fundo aqui, botão direito, substituir plano de fundo, tá? E mudo a frase. Mudo a frase, mudo a data e já tem um post pronto. E esse post em formato de frase, ele tem um resultado bom, lógico, dependendo da frase, do conteúdo que você trouxer aqui. Então esse aqui é um formato coringa, que você leva muito menos tempo para criar o seu conteúdo e você consegue adicionar isso na sua estratégia, né, de criação, tá? Então eu tenho outro aqui, um formato Twitter aqui, sem ser um formato com fundo, com frase. Eu tenho aqui esse formato Twitter, ó, 3 sites que vão salvar a sua criação de conteúdo por aqui. E eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse formato Twitter. Você só vai demorar a primeira vez para você fazer isso. Você vai fazer toda essa criação aqui, você consegue colocar as frases, consegue colocar as fotos e tudo mais. Depois disso, você pode muito bem clicar aqui em arquivo e clicar em fazer uma cópia. E aí depois que eu faço isso, eu faço uma cópia, o que eu faço? Eu edito os textos e edito a foto. A estrutura é a mesma. Esses 3 sites vão te ajudar a criar sua própria paleta de cores. Então aqui eu ponho as fotos e tudo mais. E eu tenho mais disso daqui. Olha só, 5 passos incríveis para você criar uma arte incrível no Canva. Então eu tenho aqui outro formato. E também tem um formato de carrossel, naquele primeiro formato aqui, ó, que eu posso criar carrosséis com efeito de continuidade, os 10 mandamentos do Canva. E esse post aqui, essa publicação, no orgânico, me trouxe mais de 1.000 seguidores. Foi uma coisa muito absurda. Esse post aqui no formato de Twitter. Então, esse tipo de post, além de trazer muito resultado para sua conta, ele é muito fácil e simples de você criar. Então assista aqui ao vídeo que eu ensino, assista o vídeo que eu ensino a criar esse tipo de conteúdo e replique isso dentro da sua criação também. E a terceira técnica para a gente finalizar é reciclagem. Recicle os conteúdos que você já trouxe em algum momento. Muita gente chega no seu canal do YouTube, muita gente chega lá no seu TikTok, muita gente chega no seu perfil do Instagram. Então, muitas pessoas novas estão entrando, é muito cíclico. E também quando a gente faz uma postagem, é natural que essa postagem não seja entregue para toda a nossa audiência, só para uma pequena parcela dela. Então, às vezes você traz o mesmo conteúdo num formato diferente e pessoas que já te seguiam há muito tempo não viram o outro conteúdo e vão ver esse conteúdo. Mas qual que é o segredo disso? Não é você copiar e colar. Fiz um carrossel semana passada. Daqui 2 semanas eu vou simplesmente repostar esse carrossel. Não, você vai trazer o mesmo conteúdo numa embalagem diferente, num formato diferente. Por exemplo, de segunda-feira eu trago um Reels, uma aula aqui dentro do Instagram, e de quinta-feira eu utilizo esse mesmo Reels, eu transformo esse Reels num carrossel com o mesmo tema. Então eu consigo trazer em linguagem diferente um mesmo conteúdo. Então uma live pode virar um Reels, um corte, um shorts também. Por que não? Um conteúdo da live uma live você consegue construir 10 carrosséis. Um shorts, um Reels vira um carrossel. Um carrossel vira outro carrossel. Porque, por exemplo, eu trago um carrossel normal lá, com arte bonita e tal. Depois eu posso transformar esse carrossel num carrossel no formato Twitter. É o mesmo conteúdo numa linguagem, numa embalagem diferente. Isso é muito interessante porque você já tem a criação pronta, já tem todo o script, toda a estrutura pronta. Você simplesmente precisa só mudar ali uma coisa ou outra, mudar a linguagem. E isso vai fazer com que você crie conteúdo ainda mais rápido.
E essas foram as 3 técnicas que eu implementei e consegui sair de 3 para 10 posts por semana. Mas atenção, não adianta você assistir esse vídeo aqui e só assistir, porque você não vai criar mais conteúdo em menos tempo. Você precisa aplicar. Começa aplicando um por vez. Primeiro você aplica ali, separar um dia da criação, depois você começa a criar conteúdos no tipo Twitter, depois você faz reciclagem. Começa um por vez, mas coloca em prática, porque se você não colocar em prática, é como se você não tivesse aprendido coisa nenhuma, simplesmente gastou o seu tempo aqui. Então, coloca em prática e você vai conseguir, com certeza, começar a criar ainda mais conteúdos. E se você curtiu esse vídeo aqui e quer que eu traga mais vídeos como esse, clique em gostei aqui para eu saber que eu posso trazer esses vídeos. E se inscreva no canal, porque eu trago toda semana aqui conteúdo relacionado ao Canva, a estratégias para criação de conteúdo, dicas das plataformas aqui, algo relacionado ao marketing digital. Então, clica aqui para se inscrever se eu te ajudei nesse vídeo e eu te vejo em algum outro vídeo aqui do canal. Até a próxima. Fui!